acompanhem-nos, vamos orar. Querido e bondoso Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos estar hoje, neste dia Teu santo de sábado, de estarmos na Tua casa, Pai. Venha abençoar, Senhor, cada pessoa, cada membro, cada lar, cada família desta igreja, Senhor. Venha abençoar quem vai tomar da palavra, para que possa, Senhor, falar de Ti, palavras sábias vindas de Ti, Senhor. E dar-nos a devida reverência, Senhor, neste lugar, para que possamos ouvir, Senhor, e pôr em prática aquilo que vamos ser ensinados. É tudo quanto humildemente te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Bom dia a todos os irmãos. Está um dia muito bonito, mas parece que estou com um ar triste. Vá, um sorriso. Pronto, sei com muita alegria que estamos hoje na casa do Senhor para ouvir a palavra dele. E então, eu hoje vou falar sobre um querido irmão que é o pastor Braulio Pires Márcio. Ele nasceu no ano de 1904 em Espanha e foi criado e educado na Argentina. Ele pertencia a uma família muito pobre e ele tinha que ajudar os pais e para isso ele trabalhou a limpar carros e a vender doces para conseguirem algum dinheiro para a família também. E foram tempos bastante difíceis para eles. Na vida familiar, a vida familiar deles mudou quando houve um acontecimento trágico na família, quando uma das suas irmãs, com 6 anos de idade, morreu com meningite. Por um lado foi trágico, mas por outro lado foi bom, Deus estava a trabalhar. E diz-nos que, perante a dor, alguns vizinhos adventistas foram à casa deles e tiveram a confortá-los e falaram sobre o amor de Jesus e convidaram-nos para ir à igreja adventista. Eles aceitaram, foram à igreja. O seu pai começou a fazer os estudos da Bíblia, juntamente com a família, e rapidamente eles se tornaram membros da igreja. Só que tiveram um problema, era a questão do sábado a nível de trabalho. Então ele ficou desempregado e teve que ir para a colportagem. O filho Braulio também gostou muito da ideia e mais tarde ele também aderiu e foi juntamente com o pai para a colportagem. Diz-nos que diz-nos que ele gostou tanto que decidiu dedicar-se ao ministério de Jesus. Então ele foi para o Colégio Adventista de La Plata para preparar-se para o ministério para estudar como pastor. Ele foi um estudante muito ativo que demonstrou grande capacidade intelectual. Ele foi o editor e diretor da revista A Voz do Colégio. Também escreveu vários artigos, várias crónicas e poesias. Ele não tinha na ideia os planos que Deus tinha para ele. Então, em 1942, ele nessa altura estava a dirigir várias igrejas em Havana e Cuba, e ele foi convidado para um programa de rádio que seria conhecido como A Voz da Esperança. Acho que todos nós já ouvimos falar na Voz da Esperança. Hoje não se ouve tanto, mas há uns anos atrás eu lembro-me, quando estava na igreja, era mais jovem, ouvia falar muito. Isto porque se calhar hoje temos outros meios de comunicação mais apelativos, não é? E foi na altura da Segunda Guerra Mundial. Então, qual era o propósito dele? O propósito dele, a principal propósito, era de levar o Evangelho de Deus às pessoas que estavam tristes, não é? Devido às circunstâncias da guerra. E era exaltar Jesus como a única fonte de esperança. E diz-nos que graças a este trabalho de imensas pessoas colaboraram não só a nível monetário, mas também para que tudo se desenrolasse como devia de ser, este programa foi espalhado por várias partes do país, principalmente em Espanha, que era o objetivo dele na altura, era em Espanha. Então,
ele teve várias experiências e uma delas foi muito interessante. Ele, em uma das suas viagens, teve consciência e falou com um jornalista, que era um editor de jornal no Chile, e ele contou-lhe uma passagem que lhe tinha acontecido na sua vida, devido a ouvir estas mensagens. Então, o que é que aconteceu? Esse senhor, ele perdeu a visão, e como perdeu, devido a uma doença, perdeu a visão. E ele estava muito deprimido, estava muito em baixo, e além disso ele começou a perder a sua fé e a vontade de viver. Então decidiu pôr termo à vida, pegou numa arma e ia se suicidar. Só que no momento em que ele pegou na arma e para se suicidar, ele lembrou-se, bem, vai fazer muito barulho, vou ligar o rádio, para que assim possa abafar o som do tiro. E quando ligou o rádio, começou a ouvir o programa. E o programa falava precisamente porque Deus permite o sofrimento. E após ouvir aquela mensagem, a sua decisão foi completamente oposta. Já não se decidiu suicidar. E então ele refez a sua vida, recuperou não apenas a fé e a confiança em Deus, mas também acabou por recuperar a sua visão. Este foi uma das pequenas, que nós podemos ter aqui a noção do impacto que teve a Voz da Esperança, esta mensagem através da rádio. Deus também fala connosco e pede para nós termos uma voz de esperança. Nós não estamos numa rádio, podemos não ter o jeito para falar através da internet, mas podemos fazer esse trabalho diariamente com as pessoas que estão ao nosso lado. Quantas pessoas precisam de uma voz de esperança, de uma palavra de conforto? Deus pede para nós estarmos atentos, para vermos os pequenos pormenores daquilo que está a acontecer ao nosso lado, porque realmente estamos a chegar ao tempo do fim e algumas pessoas vivem numa angústia muito grande. E uma pequena palavra, um sorriso, um abraço, pode fazer toda a diferença na vida de outra pessoa. E nós temos vindo a falar que a forma como Jesus ministrava aqui na Terra era através do carinho, da empatia que ele fazia com as pessoas que estavam ao lado dele. E nós podemos trabalhar com os outros dessa forma. Ellen White fala-nos aqui sobre aquilo que nós devemos de fazer no tempo do fim. Então diz: a luz que Deus concedeu ao seu povo não deve ser encerrada dentro das igrejas que já conhecem a verdade. Deve ser disseminada para os lugares escuros da terra. Os que andam na luz, como Cristo na luz está, cooperarão com o Salvador, revelando a outros o que ele lhes revelou. É propósito de Deus que a verdade, para este tempo, seja revelada a toda tribo, nação e língua e povo. Homens e mulheres no mundo hoje acham-se absortos na casa de ganho mundano e de mundano prazer. Há milhares de milhares que não dedicam tempo nem pensamento à salvação da alma. Chegado é o tempo em que a mensagem da breve volta de Cristo deve soar através do mundo. Evidências inequívocas mostram a proximidade do fim. A advertência deve ser dada em tons distintos. Tem que ser preparado o caminho para a vinda do Príncipe da Paz, nas nuvens do céu. Muito há para fazer nas cidades que não ouviram ainda a verdade para este tempo. Como povo, grandemente precisamos humilhar o nosso coração perante Deus, rogando-lhe o perdão pela nossa negligência no cumprimento da comissão evangélica. O povo de Deus deve aproximar-se bem de Cristo, em abnegação e sacrifício, tendo como único alvo dar a todo o mundo a mensagem de misericórdia. Alguns trabalharão de um modo e outros de outro, conforme o Senhor os chamar e guiar, mas devem todos lutar juntos, procurar fazer o trabalho, uma unidade perfeita. Pela pena e pela voz devem trabalhar para Deus. Que esse seja o nosso propósito, nos nossos lares, onde quer que a gente passe, levar a mensagem de Jesus ao mundo. Isto porque eu acho que, acima de tudo, nós devemos de amar o nosso próximo.
E quão bom vai ser ver pessoas no céu que estiveram ao nosso lado e só por uma simples palavra, ou por um pequeno gesto, ou por um pequeno ato, eles um dia podem estar no céu. Que Deus nos ajude neste propósito. Amém. Chegamos ao momento da nossa lição. Nós, ao longo deste trimestre, temos estudado o tema da família, as fases que nós passamos ao longo da vida e de como a família está presente em cada uma delas. Nós podemos ver também alguns exemplos na Palavra de Deus, exemplos e conselhos sobre este tema. E esta semana, em particular, nós vimos alguns exemplos deixados no livro de Provérbios. A lição desta semana tem por título Palavras Sábias para as Famílias e será recapitulada pelo nosso irmão Joaquim Ferreira. Para ele, a vossa atenção. Uma boa lição para todos. Cumprimento a todos os irmãos nesta manhã de sábado. Espero realmente que estejam bem, felizes, com a graça de Deus. Queria também cumprimentar todos aqueles irmãos que através da internet nos acompanham. Espero realmente que este momento que aqui vamos passar, de debate, porque este é um momento de debate, possa ser muito benéfico para a nossa vida espiritual como crentes, mas sobretudo como elementos de famílias cristãs. É esse o nosso objetivo. Prezados irmãos, hoje é a quinta lição, já deste trimestre, e vamos terminar hoje de falar sobre o livro de Provérbios. É um livro muito importante, porque realmente nos fala deste tema tão atual, tão premente como é realmente falar sobre a família. Eu gostaria um bocadinho de relembrar o autor dos Provérbios. Sabemos que nem todos os provérbios foram escritos por Salomão, mas há outras pessoas importantes e inteligentes do seu tempo, sábias, que também deram o seu contributo para este livro, mas realmente Salomão foi a pessoa-chave, a pessoa mais importante que escreveu o livro dos Provérbios. Todos lembramos que Salomão era filho também de uma família também muito importante. A família, o seu pai era precisamente quem? Davi. Esta família era uma família muito importante para Deus. Apesar de ser um pastor humilde, Davi, ainda hoje, entre o povo de Israel, é um dos líderes mais considerados. E também, no seu tempo, Davi foi escolhido por Deus para ser o quê? O rei de Israel. Portanto, era um homem também inteligente, um homem dotado de capacidades, mas, sobretudo, era um homem temente a Deus. E o seu filho, Salomão, era também uma pessoa importante, pela sua inteligência. Diz-nos aqui o relato bíblico que havia vários sábios em Israel naquele tempo. Havia vários sábios fora do espaço de Israel, mas Salomão era o mais sábio de todos. Eu gostava que me acompanhassem em 1 de Reis, muito rapidamente, porque o tempo não é muito. Em 1 de Reis, capítulo 4, versos 29 até 34, diz o seguinte: E deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração. Vou esperar um bocadinho que acabem, desculpem lá a minha precipitação. Portanto, 1 de Reis, capítulo 4, versos 29. Portanto, repetindo, e deu Deus a Salomão sabedoria e muitíssimo entendimento e largueza de coração, como a areia que está na praia do mar. E era a sabedoria de Salomão maior que a sabedoria de todos do Oriente e de que toda a sabedoria dos egípcios. E era ele ainda mais sábio que todos os homens e do que Etã, Esraíta, Emá e Calcol, e Darda, filhos de Maol. E correu o seu nome por todas as nações em redor. E disse 3.000 provérbios, e foram os seus cânticos 1.005. Vamos passar já para o 34. E vinham todos os povos a ouvir a sabedoria de Salomão e de todos os reis da terra que tinham ouvido a sua sabedoria. Portanto,
recapitulando o verso 29, e deu Deus a Salomão sabedoria. Certamente que ele era um homem inteligente, era dotado dessa inteligência, mas Deus deu-lhe ainda mais sabedoria. Motivo porque realmente nós somos beneficiados grandemente com os seus escritos, com o livro de Provérbios, que nos ajudam realmente a compreender bem qual é o papel da família e o papel de cada um de nós dentro desta família. A nossa lição desta semana fala-nos precisamente sobre palavras sábias para a família. Como normalmente nós não temos tempo, não temos muito tempo, tempo é escasso, e esperamos realmente que haja intervenções, eu ia apresentar a lição assim de uma forma resumida em 4 pontos. O primeiro ponto da lição é escolher um cônjuge para a vida com base no amor e não na paixão. Aqui está realmente um sucesso para uma verdadeira família feliz. Escolher não com base na paixão, mas com base no amor. À frente um bocadinho vamos falar sobre isto, mas nós compreendemos que normalmente quando se escolhe o noivo ou a noiva, o marido ou a esposa, é numa idade complicada. Os 18 aos 19 anos, 20 anos, normalmente não nos dá muita capacidade, até pela pouca experiência de vida, para podermos escolher acertadamente realmente o nosso cônjuge. Mas, realmente, o princípio será esse, com base no amor e não na paixão. Ponto 2. É parte do domingo que eu achei muito importante. A intimidade sexual é uma dádiva de quem? De Deus. É para ser praticada dentro do casamento. Prezados irmãos, dizer isto aqui dentro do nosso contexto, todos nós aceitamos isto, todos nós compreendemos isto. Mas dito isto lá fora, as pessoas riam-se de uma afirmação destas. Ponto 3, também muito importante, que trata precisamente da educação dos filhos. E eu resumia da seguinte forma: uma boa educação implica dedicar-lhes tempo e atenção. Reconhecemos, especialmente os casais novos, não tanto da minha geração, mas estes casais jovens que trabalham, que ambos trabalham, que saem de manhã e chegam ao fim do dia, realmente pouco tempo têm para dar atenção aos seus filhos, tempo de qualidade. Depois, temos também disciplinar com moderação e amor. Às vezes, e muitas vezes, há excessos na forma como exercemos disciplina sobre os nossos filhos. Há casos realmente dramáticos. E hoje a lei está muito em cima dessas coisas e realmente isso pode ser considerado violência doméstica. Outro ponto importante que compete aos filhos e ajuda realmente na educação dos filhos é encaminhá-los para Deus. Como é que nós podemos encaminhar os nossos filhos para Deus? De muitas formas. Os nossos pais, em relação às crianças, por exemplo, ajudá-los no estudo da escola sabatina. Haver culto matinal, haver culto vespertino, haver orações em comum. Tudo isso realmente encaminha as nossas crianças para Deus. E depois, outro ponto importante também na educação dos filhos é ocupá-los com coisas úteis, tanto em favor da família como em favor dos outros. Devíamos cultivar nas nossas crianças este espírito não de ociosidade, mas sim ocupá-los em coisas muito úteis. E, por fim, a parte de quarta e quinta-feira, um bom relacionamento familiar. Diz-nos aqui o autor, eu peguei nesta frase, que devemos cultivar a planta do amor. Sabem que quando os jovens casam, tudo é belo. O amor salta por todos os lados. Mas à medida que a idade vai avançando, há tendência para normalizar, para banalizar certas situações e realmente devemos sempre cultivar a planta do amor através de pequenos gestos. Outra coisa importante também para manter um bom relacionamento familiar é um diálogo permanente e este diálogo implica falar e ouvir. Às vezes temos muita tendência a falar e falamos e não damos a oportunidade ao outro de falar para serem ouvidos.
Isto é um problema realmente que surge na nossa sociedade, surge certamente dentro da igreja, mas é preocupante dentro dos nossos lares. Depois, a lição fala-nos também que dentro do lar, um bom relacionamento implica cultivar um sentido de humor. E o humor é o resultado de quê? Da alegria. Porque quando não existe alegria, quando não existe boa disposição, somos carrancudos, não sorrimos, enfim, não olhamos olhos nos olhos, e isso normalmente em nada contribui para um bom relacionamento familiar. Enfim, de uma forma muito sucinta, apresentei a lição que estudamos esta semana. Agora podemos ir aos pormenores, entretanto, se os irmãos quiserem intervir, estejam à vontade, porque o momento é próprio para isso. A lição desta semana diz-nos que a vida familiar é complicada. Portanto, no auxiliar da Escola Sabatina diz que a vida familiar é complicada. Precisamos de toda a ajuda para quê? Precisamos de todos para nos ajudar. Isto é uma coisa importante. Precisamos da família, precisamos dos amigos, precisamos da igreja, precisamos, sobretudo e acima de tudo, da ajuda de Deus. Porque quando as coisas começam realmente a desmoronar-se, às vezes sozinhos somos incapazes de ultrapassar certas dificuldades. Mas se estivermos realmente, e dentro do contexto da igreja, porque isso é muito importante, porque partilhamos os mesmos princípios, partilhamos o mesmo Deus, os mesmos conhecimentos, às vezes a ajuda, seja de um ancião da igreja, seja de um pastor, seja de algum irmão com alguma experiência, em que nós podemos confidenciar as nossas dificuldades, realmente pode ajudar a manter a unidade da família. Sejamos honestos e admitamos que necessitamos de ajuda divina se efetivamente queremos ser boas mães, bons pais e bons filhos. Sobretudo, a ajuda divina. E a ajuda divina é sempre o resultado da comunhão que nós temos com Deus diariamente. Eu sei que, e todos nós, certamente que temos filhos, a nossa preocupação maior nas nossas orações é orar pelos nossos filhos. Eu sei que os meus pais fazem isso, eu faço isso também pela minha filha. E os nossos filhos fazem também pelos seus pais. É este conjunto de orações, de interesse uns pelos outros, em que pomos a Deus sobre todas as coisas, que realmente ajudam uma família a serem felizes. Sabemos que a criação de uma família começa quando duas pessoas escolhem comprometer-se uma com a outra. E como eu disse há momentos, e vou repetir, normalmente, eu digo normalmente, que os casamentos surgem em idades cada vez menos, idades muito jovens. E às vezes nós olhamos mais para a aparência do que para a personalidade da pessoa, olhamos mais para a beleza. E sabem que com essas idades não temos muita capacidade de discernir o que é bom e o que é mau. Por isso é que nestas circunstâncias, e porque estamos com muitos jovens na galeria, ao escolher a vossa noiva, o vosso noivo, tenham sempre em atenção realmente a ajuda divina. Porque aquilo que às vezes parece ser não é, e aquilo que não é, é que realmente é. Portanto, prezados irmãos, estejam jovens, estejam atentos. Sabem que o prazer imediato deve ser excluído das nossas escolhas. E normalmente é isso que acontece. Sabem que a filosofia do casamento, o princípio do casamento, assenta muito num texto bíblico que todos conhecemos, que se encontra em Mateus 18:5. E disse Jesus: portanto, deixará o homem o pai e a mãe e se unirá à sua mulher. E o que é que resulta daí? Uma só carne. Este é um texto muito belo, que ilustra bem o que é que Deus pretende, qual é o objetivo de Deus para o casamento. É que o homem e a mulher sejam uma só carne. Só que já há uma intervenção e só vou acabar então este raciocínio, muito obrigado. Mas vemos que a sociedade de hoje apresenta-nos outra alternativa. E, por outras palavras, o casamento está a ser substituído pelas quê? Pelas uniões de facto.
E eu constato isso na minha profissão. Muita gente hoje chega ao meu escritório e é casado, união de facto. União de facto. E sabem que qual é o conceito de união de facto? A união de facto é um vínculo sentimental do tipo romântico que une duas pessoas. Portanto, vejam o que é que Satanás tem provocado na nossa sociedade e nas famílias. Aquilo que o princípio divino era que devíamos ser uma única carne, uma só carne, quando nos unimos pelo casamento, realmente a filosofia da união de facto é um vínculo sentimental do tipo romântico que une duas pessoas. Portanto, completamente contrário ao princípio bíblico. Por favor. Bom dia. Bom dia. Eu só queria dar uma pequena chega do seguinte. Nós temos aqui uma grande igreja, um grande templo e muitas pessoas aqui sentadas todos os sábados. E esquecemos-nos, pelo menos durante esta semana, eu confesso, eu levei um puxão de orelhas. E quem pensa que não levou um puxão de orelhas está fora de contexto. A Bíblia aconselha-nos a ter muito cuidado no tempo do fim em que estamos a viver, porque diz que ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a voz e tem grande ira, sabendo que tem pouco tempo. O que é que ele pretende fazer? O que é que ele procura fazer em cada lar, irmãos? É exatamente a miséria que se vê. Eu não estou aqui para acusar ninguém, eu não estou aqui para dizer que sou melhor, nem pensar nisso, longe de tudo isso. Mas o que temos de estar é atentos, mas muito atentos, e dobrar mais os joelhos, porque ele vai destruir cada lar, e cada família, e cada filho. Muito obrigado. Muito obrigado. Sabemos que o lar é o objetivo principal de Satanás. E há duas instituições criadas por Deus, que é o sábado e a família, em que realmente Satanás tem destruído de uma forma impressionante. E nós vemos que o objetivo de Deus para as famílias, para um lar, é que o lar deveria ser o lugar mais seguro, o lugar mais feliz, o lugar onde se devia transpirar o ambiente do céu. Mas podemos afirmar, e a afirmação não é minha, que hoje o lar, a casa onde se vive, é o lugar mais perigoso do mundo. Não vamos estar aqui a recordar episódios, não vale a pena ir pensar nos Estados Unidos, nem no Brasil, nos episódios que têm acontecido esta semana em Portugal, a violência doméstica, a forma como se mata a mulher, a forma como se mata o homem. Portanto, Satanás tem conseguido realmente destruir as famílias. E eu acredito, prezados irmãos, todos nós somos famílias cristãs, todos nós fazemos o nosso melhor, todos nós cometemos os nossos erros. A família de Davi, apesar de ser uma família abençoada, com tantas bênçãos, também foi uma família feliz, mas também teve os seus graves problemas. Só que para aquelas famílias que passam por dificuldades, para aquelas famílias que passam por problemas, graves que sejam, há sempre uma solução. E a solução qual é? É o arrependimento e o perdão. Não vamos desanimar quando na nossa família qualquer coisa não correu bem, qualquer coisa que está a descarrilhar, permita uma expressão. De joelhos, com sentimento de arrependimento, Deus está sempre pronto a perdoar-nos. Muito embora temos de ter consciência que as consequências vamos ter de as suportar. Mas mesmo aí, quando nós nos arrependemos, Deus ajuda-nos a ultrapassar essas dificuldades. Vamos ler o verso áureo. Eu queria lê-lo numa versão diferente, que diz o seguinte. Uma versão interessante até. Confia no Senhor de todo o teu coração. Portanto, não era esta a versão, é esta. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não confies na tua própria inteligência. Aqui está o grande problema. A base da nossa segurança não está nas nossas capacidades, não está no dinheiro que nós temos, não está nas nossas capacidades humanas,
mas está precisamente em confiar em Deus. Não confies na tua própria inteligência. Depois o verso 6, apoia-te quem? Nele, em tudo o que empreenderes, Ele te mostrará como deves agir. Primeiro, confia no Senhor. Segundo, não te fies na tua própria inteligência. E terceiro, apoia-te nele e uma promessa. Ele mostrará como deves agir. Será que nós, no nosso lar, nas nossas famílias, na forma como gerimos o nosso lar, só que realmente pomos este princípio na nossa vida? Será que conseguimos ver as bênçãos de Deus porque nós, apesar das dificuldades, em dado momento, em determinada situação, nós confiamos nele? Eu creio que sim. Prezados irmãos, a parte do domingo é uma parte também muito importante. Podemos ler os versos, capítulo 5, versos 1, 2, 3 e 4 de Provérbios. Os irmãos já leram, mas acho que é muito importante. Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência, inclina o teu ouvido, para que guardes os meus conselhos e os teus lábios observem o conhecimento. Importante o verso 3. Porque os lábios de uma mulher estranha destilam favos de mel, e o seu paladar é mais suave do que o azeite. Verso 4. Mas o seu fim é amargoso, como o absinto, agudo como a espada de 2 gumes. Prezados irmãos, quando o sábio se refere às mulheres, as mesmas palavras poderiam ser referidas em relação aos homens. Vemos que uma poderosa atração pelo amor ilícito deve ser pesada, tendo em conta as graves consequências. Quais são essas consequências? Vemos que o amor ilícito é grave, em primeiro lugar, porque é pecado. Quando realmente, ao nível, por exemplo, sexual, quando nós fugimos do âmbito do casamento, nós estamos a cometer pecado, ponto final. Segundo, essa desobediência, essa deslealdade, traz consequências ao nível da saúde dele próprio, ou dela própria, e também da própria família. E segundo, é a destruição da família. Prezados irmãos, hoje em dia, muitos lares, e infelizmente dentro das nossas próprias fileiras, a infidelidade acontece. Mas eu penso que quando isso acontece, só há uma solução. É dobrar os joelhos, é arrependimento, é um sentimento de humildade e pedir a Deus que nos ajude a ultrapassar essas dificuldades. Na condição humana caída, os instintos sexuais podem atrair os indivíduos para longe do destino divino. Sabem quem é que sabe isto muito bem? É o próprio Satanás. E sabem como é que ele atua? Através da nossa mente e através daquilo que nós vemos. E onde é que nós vemos? Em toda a parte. Em todo o lado. Em todo o lado e, nomeadamente, dentro da nossa própria casa. Se nós pensarmos bem, o pastor dizia aqui há bem pouco tempo que não via telenovelas, eu também não vejo, mas nós sabemos o que é que elas tratam. Uma telenovela, para ser boa, para ter auditório, para ter audiências, é preciso realmente ter este tipo de sexo fora do casamento. Se não for isso, não tem audiências. Prezados irmãos, nós, como crentes adventistas, não podemos, não devemos ver esse tipo de programas. Porquê? Porque às vezes uma forma inofensiva entra na nossa mente e destrói o nosso pensamento e nos afasta de Deus e prejudica seriamente a nossa família. Diz-nos que, no entanto, Deus também deu à humanidade, apesar das dificuldades que nós temos hoje como crentes, para viver uma vida digna como família, Deus deu à humanidade o poder de raciocinar e de escolher. Eu achei isto importante. Nós só pecamos se escolhermos pecar. Porque Deus dá-nos a capacidade para quê? Para resistir às tentações.
Portanto, eu vou repetir esta parte que acho importante. Deus deu à humanidade o poder de raciocinar e de escolher. E outra fase que eu também queria que tivessem atenção, já referi, o perdão de Deus está sempre presente na vida de um homem ou mulher que se arrepende. Nós vemos o caso de Davi, que é o tema que eu apresentei logo ao princípio. Foi uma família muito abençoada por Deus, mas também, quando Davi se afastou de Deus, vemos que foi uma tragédia para a família dele, para ele próprio. E Deus perdoa, é certo. Deus perdoa aquele homem, mas ele teve, nesta vida, de viver as terríveis consequências da sua desobediência. Os irmãos, quando quiserem, estejam então à vontade para poder realmente intervir. Uma coisa importante também que é sobre os pais. O apelo aos pais, isto vem na parte de segunda-feira. E Provérbios 14:6 diz: no temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. E depois o verso 27 do capítulo 29. Castiga o teu filho e te dará descanso, e dará delícias à tua alma. Vemos que o livro de Provérbios elogia pais que são provedores confiáveis e que gerenciam sabiamente os recursos da família. Quais são os recursos da família? Essa é a responsabilidade que os pais têm, de cuidar da saúde dos seus filhos e deles próprios, de cuidar de uma boa alimentação, de procurar ter uma situação financeira estável, ter e dar uma boa educação aos filhos, dar conforto e segurança no lar. Mas, mais do que isto tudo, e uma coisa muito importante que a lição nos refere e que tem uma influência tremenda sobre os filhos, é esta frase que eu vou ler. A coisa mais importante que o pai pode fazer por seus filhos, quem a quer completar? É amar a mãe deles. Eu achei extraordinário. Sabem que para os filhos, os pais, é o que há de melhor neste mundo. Eu imagino quando há violência doméstica, na presença dos filhos, a amargura, a tortura que será para aquelas crianças verem, por exemplo, uma mãe desrespeitar o pai ou o pai desrespeitar a mãe, falar alto, ser agressivo, bater-lhes até. Isto realmente, na mente de uma criança, imagino realmente o que isto será de mal para ela e para a sua educação e para o seu futuro. Sua fidelidade e contínua afeição por ela, ou a falta dessas coisas, tem um forte efeito sobre o bem-estar dos filhos até à idade adulta. Portanto, queridos pais, casais jovens que estão aqui presentes, não há casais perfeitos, não há famílias perfeitas, longe disso. Mas há uma coisa que eu sei, que nós podemos fazer. Quando eventualmente houver qualquer desavença, qualquer irritação, qualquer dia menos bom na família, se quiserem dizer alguma coisa num tom um bocadinho mais elevado, não o façam à frente dos filhos, porque isso realmente é pernicioso e pode, em última instância, prejudicar as crianças, até em termos futuros. O irmão Davi, faz favor. Eu só queria dizer o seguinte, ainda neste contexto do apelo aos pais, nós sabemos perfeitamente de que o nosso adversário, Satanás, é altamente ciumento e para ele, digamos, quanto pior, melhor, em relação aos filhos de Deus. E nós temos que ter muito cuidado acerca disso. E muitas vezes nós nos preocupamos, isto está no contexto desta lição, os pais muitas vezes se preocupam em angariar muitos bens materiais para deixar os seus filhos muito bem, e etc, etc. E nós sabemos perfeitamente que tudo passa, tudo. Agora, o mais importante no meio disto tudo são os valores eternos, os valores morais, que, infelizmente, o próprio Satanás se encarrega de destruir, como tem sido dito, e o Quinho tem falado muito bem nisso, e ele encarrega-se exatamente porque para ele, realmente, como é altamente ciumento, quando vê os filhos de Deus no caminho certo, então procura, digamos, desviar todas as situações.
E é neste contexto que nós, digamos, como famílias, devemos ter muito e muito cuidado. Não é mau, atenção, nós lutarmos para ter uma vida digna e deixar os filhos, digamos, e educá-los com dignidade dentro de boas possibilidades. Isso é muito bom. Mas, atenção, o mais importante de tudo isso é deixar-lhes e encaminhá-los nos caminhos do Senhor. Muito obrigado. Isso é o mais importante. Muito obrigado. Eu já estou a ser pressionado para terminar, mas há duas outras coisas que eu queria dizer. Primeiro, em relação à repreensão à disciplina. Sabem que há um texto de Apocalipse que Jesus, referindo-se à sua igreja, diz o seguinte, Apocalipse 3,19: e eu repreendo e castigo a todos quanto ser, pois, zeloso e arrepende. Isto é uma base para a educação dos nossos filhos. Vemos que devemos repreender, devemos castigar, mas sempre com amor, sempre com o espírito redentor. Nunca devemos abordar os nossos filhos debaixo de fúria, quando muitas vezes nós queremos atirar sobre eles no nosso nervosismo, as nossas frustrações. Isso é tremendo. Eu pedia desculpa, mas realmente tenho mesmo de terminar. A Raquel, se pudesse ser rápida, que ainda queria falar aqui num segundo. É só mesmo uma ilustração de um pai que, ao castigar o filho por 3 noites a dormir no sótão, porque ele durante 3 dias também tinha mentido, e ele então disse-lhe, então agora tu também vais passar 3 noites dormir sozinho no sótão. A criança ficou um bocado receosa naquela primeira noite, até que sentiu que o pai foi se deitar com ele. Não falou, mas estava ali no escuro, junto com ele, e ele pôde dormir. Disciplina com amor. Exatamente. Muito obrigado. A parte de quarta-feira, eu preciso-me dar 5 minutos de tolerância às senhoras para irem um bocadinho lá fora, mas acho que não vale a pena, porque realmente os textos são um bocadinho fortes, mas devem ser aplicados às senhoras e aos senhores. Diz o sábio, é melhor morar num canto de telhado do que ter companheira em casa ampla uma mulher briguenta. E depois dizem em Provérbios 21:9, é melhor morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e irritadiça. Sabem que estes textos são um bocado agressivos, mas são reais. Muitas vezes, e nós próprios homens em relação às mulheres, nós somos agressivos, somos rixosos, como costumamos dizer. Diz que no ambiente do lar é muito importante a forma como o marido e a esposa se relacionam. As palavras, o tipo de palavras que são ditas. O tom de voz utilizado. Devemos sempre falar, não num tom irritante. E cultivar o sentido de humor. Um coração alegre é de grande ajuda. Todos sabemos isso. E realmente só é possível sorrir quando dentro de nós existe alegria e bem-estar. Vemos que dentro do lar também é importante o exemplo que nós damos aos nossos filhos. E nós que vivemos num contexto de igreja, ainda mais grave. Porquê? Muitas vezes nós que assumimos a palavra, daqui do púlpito ou aqui da mesa da escola sabatina, o que é que acontece? Fazemos certas afirmações, defendemos certos princípios e depois nas nossas casas, perante a nossa esposa e perante os filhos, não praticamos isso. Isso é o pior que nós podemos fazer. Portanto, prezados irmãos, a parte de 31, peço desculpa, a parte de quinta-feira, que é o capítulo 31 de Provérbios, eu deixo para os jovens que estão na altura do namoro. Leiam o capítulo 31, porque certamente será uma ajuda muito valiosa para a escolha do vosso marido ou vossa esposa. Que Deus nos possa abençoar, é o meu sincero desejo. Amém.
Estou aqui hoje pois estamos a fazer a distribuição de alimentos no campo de refugiados Rohingya. Esta semana estaremos a dar comida e estive há pouco noutro campo onde estivemos a providenciar abrigo. Ao me sentar e ao observar as necessidades que existem, sinto orgulho quando vejo a nossa equipa a trabalhar. E isso lembra-me a grande obra que a ADRA faz. Ao passar pelo campo, penso no engenho do povo Rohingya, na capacidade de sobreviver e ainda assim arranjar uma forma de viver nestas condições difíceis. Cheguei aqui a este mercado de peixe e ao olhar para o mercado de peixe, lembrei-me da história bíblica dos 5 pães e 2 peixes, em que as pessoas estavam com fome e foram ter com Cristo. E Ele abençoou a comida e multiplicou-a. Estamos a distribuir comida a 19.000 famílias. Isso dá cerca de 100.000 pessoas. Ao todo, há 800.000 pessoas nestes campos de refugiados. Todos eles têm fome. Todos precisam de uma bênção. Todos precisam de um milagre. E isso talvez me recorde que, quem sabe, nós possamos ser esse milagre, que através da nossa generosidade possamos ajudar a multiplicar este peixe. Possamos ajudar a trazer comida para as pessoas famintas que aqui estão nestes campos de Rohingyas. É uma grande honra e um privilégio poder alimentar 100.000 pessoas esta semana, trazendo-lhes comida para 2 semanas. Mas e depois dessas 2 semanas? E o que dizer daqueles a quem ainda não conseguimos chegar? E por isso, ao me recordar da forma como Deus abençoou na Bíblia, lembro-me também que Ele ainda é um Deus que abençoa hoje e que Ele nos colocou aqui por uma razão. Também me recordo da mulher no poço, onde ela conheceu Jesus e Ele lhe ofereceu a água que nunca acaba. Nestes campos de refugiados em particular, temos dificuldades com o abastecimento de água. No campo de refugiados que visitei ontem, que ficava mais para o interior, havia mais poços. Mas se fizermos poços nesta região, onde estamos perto da costa, só vamos conseguir água salgada, que não é potável. E por isso, dependemos do fornecimento através de um sistema de água alimentada por gravidade, canalizada das montanhas aqui perto para tentar ter água potável. Mas, infelizmente, o fornecimento de água não é adequado e, por isso, temos falta de água neste campo. São cerca de 100.000 pessoas e temos uma grande necessidade de água. E tal como temos de dar às pessoas água do poço que nunca secará, também precisamos de água, porque a água é vida. Antes de podermos falar com eles sobre a vida em geral, temos de fazer face às necessidades deles. E a sede é uma necessidade bem real destas pessoas neste campo. Portanto, peço-lhe que seja generoso no apoio que der à ADRA, para este trabalho em que tentamos ajudar estas pessoas que já passaram por tantos traumas ao serem afastadas dos seus lares, onde tinham conforto e os seus negócios, tendo sido expulsas por armas automáticas que lhes foram apontadas e perdendo membros da família enquanto fugiam, e agora estão aqui numa situação de necessidade premente. A Escola Sabatina deseja agradecer ao irmão Joaquim Ferreira pela passagem da lição. Queremos também agradecer à Letícia, à Lara e ao Filipe pela vossa participação. Foi muito agradável poder ouvir-vos. E por fim, no cestinho das ofertas temos 21 euros destinados à ADRA. Que o Senhor possa abençoar esta oferta e também o seu doador. E como o amor é a essência de tudo e nos faz felizes e contentes, vamos cantar o hino número 238, Amor nos faz contentes.
Santo e bom Pai que estás nos céus, queremos te agradecer, bom Pai, porque ainda nos amas e apesar, Senhor, de um mundo difícil, um mundo conturbado em que vivemos, os teus ensinamentos chegam-nos a cada um de nós, Senhor, para que possamos viver nesta terra, Senhor, felizes, possamos ter um lar feliz e possamos, Senhor, também ser uma ajuda e um exemplo aos outros. Abençoa, Senhor, cada família aqui presente. Abençoa os jovens, Senhor, que estão no momento das grandes decisões, para que eles possam realmente olhar para estes ensinamentos, olhar para estes aconselhamentos, Senhor, e possam fazer decisões corretas. E certamente, Senhor, não confiando nas suas próprias capacidades, na sua própria inteligência, mas confiando em Ti. Ajuda-nos, Senhor, como igreja também, ser uma ajuda àqueles lares, àquelas famílias que estão em dificuldades. Possas inspirá-los, inspirar-nos a nós também, naquilo que nós dizemos. É o que te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém.